Boa noite, Rio das Ostras. Boa noite, Igreja Batista Ebenezer. Tudo bem? Oh, não. Tudo ótimo. Tudo bem? Aleluia. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. God is good. Deus é bom. Amen. Amém. It is a joy to be with you É tonight. uma alegria estar com vocês hoje à noite. This is my first time in your city, Essa é a minha primeira vez na sua cidade. and of course the first time in your E church. claro, a primeira vez na sua igreja. But your pastors, I've known them for several years E now, os seus pastores eu já os conheço já por alguns anos. and I've always enjoyed the fellowship E that we sempre share. desfrutei muito da comunhão que já tivemos. So thank you, Pastor, Então, obrigado, for pastor, the invitation to be here, part of this pelo faith conference. convite de fazer parte dessa conferência da fé. Amen. Amém. Thank you for coming E tonight. obrigado vocês por terem vindo hoje à noite. Amen. Amém. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. I hear you've had a great conference, Eu ouvi que vocês tiveram já uma conferência poderosa and I believe it, e eu creio, because there's a great spirit in this porque church. existe um grande espírito nesta igreja. Amen. Glory Amém. to God. Glória a Deus. This is the first time I've been in a Baptist church in a long time. Essa é a primeira vez que eu estou numa igreja batista por muito tempo. And I don't think you're like the Baptist churches that I'm familiar with. E eu acho que vocês não são batista da forma como eu conheço os de lá. This is a Holy Ghost Baptist church. Essa é uma igreja batista do Espírito Santo. Amen. Hallelujah. Glory to Aleluia. God. Glória a Deus. So I feel right at home. Então eu estou me sentindo em casa. Amen. Amém. You know, I've been coming to Brazil now since 2007. Sabe, eu tenho vindo ao Brasil já desde 2007. I have averaged at least once a year Eu tenho regularmente vindo pelo menos uma vez ao ano, in that time since then. desde esse período. So that would be 16 years now. Então são 16 anos agora, né? God has really put this nation in my E heart. Deus realmente colocou essa nação no meu coração. I have felt a connection with your country for so Eu long, senti essa conexão com o seu país já por tanto tempo, particularly with the church. especialmente com a igreja In Brazil. no Brasil. Amém. Amém. So I feel right at home. about Então, eu estou muito em casa com vocês. it. Hallelujah. Aleluia. And when I travel the rest of the world, E quando eu viajo para o resto do mundo, and the States, of course, e também dentro dos Estados Unidos, I claro, always tell people about how great the church is. in eu Brazil. sempre digo para as pessoas lá quão maravilhosas as igrejas no Brasil são. Amen. Amém. And I always tell people E eu how sempre digo às beautiful the country pessoas is. como o país é lindo. And I always tell people that Brazil has the best food in the E eu world. sempre digo para todo mundo que o Brasil tem a melhor comida do mundo. Amen. Amém. Picanha. Carne de sol. Pudim. Oh, glory. Crema de manga. Crema de papaya. Oh, glory. Oh, glory. Oh, we always love our time down here. A gente sempre ama muito o nosso tempo aqui. This is the second time this year I've E been. esse ano é a segunda vez que eu venho ao Brasil. We did 2 ministers' conferences back to back just 2 months ago. Fizemos há 2 meses atrás uma conferência, uma após a outra. But I had this celebration on my calendar before the ministers' conference. E eu tinha, na verdade, esse tempo aqui já marcado na minha agenda antes da conferência. I am so happy to be here with Então eu you. estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amém. Amém. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Are you happy tonight? Vocês estão felizes hoje à noite? Amen. Amém. Are you ready to receive tonight? Estão prontos para receber nessa noite? Amen. Amém. Look at your neighbor Olhe para o seu vizinho and say this. e diga para ele: Não se preocupe. não se preocupe, Jesus está voltando. Amen. amém. Let's give him a shout Vamos tonight. dar um brado hoje à noite de louvor para ele. Aleluia. Aleluia! Amen. 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 Amém, amém, amém.
When I first came to Brazil Quando eu inicialmente vim ao Brasil, in 2007, primeira vez em 2007, I was asked to speak at a ministers' conference in me Campina Grande. convidaram para falar em Campina Grande numa conferência de And in ministros. that conference, E naquela which conferência, lasted 3 days, que durou 3 dias, I shared some things Eu- on the spirit of faith. compartilhei algumas coisas sobre o espírito da fé. There's a book out there on the book table Tem um livro aí fora titled The Spirit of Faith. com o título Agarrando o Espírito da Fé. And since that time, E desde aquela I've had época, report after report, eu tenho recebido testemunho atrás de testemunho, including one as recently as day before yesterday. inclusive anteontem alguém me Now that disse, conference marked de como aquela conferência marcou tantos pastores church leaders. e líderes de igreja. People went home from that conference. Pessoas saíram daquela I conferência. found this out later. Eu descobri, claro, isso depois. Pastors went home to their staff Os pastores voltaram para as suas equipes and said, "Now I know how we're going to get our church built." e disseram, agora a gente sabe como vamos ter o nosso prédio. And in those 16 years, E dentro desses 16 anos, I've had many opportunities to speak in those buildings eu já tive muitas oportunidades de pregar dentro desses that they prédios, received from God daquilo que eles receberam de as Deus, a result of learning these things. como um resultado de terem aprendido a respeito dessas That's what I want to coisas. share with you tonight. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa We're noite. going to talk about the spirit of Nós faith. vamos falar sobre o espírito da fé. Now this is a faith conference, Agora, essa é uma conferência da fé. so I know you're well taught on the Então, subject of faith. eu sei que vocês são bem ensinados sobre o assunto fé. But I want to add another dimension to Mas this. eu quero acrescentar uma outra dimensão já a Turn in your isso. Bibles to the book of 2 Corinthians chapter 4. Então vá comigo para 2 Coríntios capítulo 4. We're going to begin reading in verse 13, Nós vamos começar lendo no versículo 13 go down to the end of the chapter. até o final do versículo, do capítulo. 2 Coríntios 4, 13. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, criei, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantemente a ação de graças para a glória de Deus. 16 as well, to the end. All the way through 18. Por isso, versículo 16, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amen. Amém. Now, you've been taught, I know, the subject of faith. Agora, eu sei que existe o assunto da fé e vocês foram ensinados sobre o assunto da fé. I think it is an earmark of this church. Eu acredito que seja até uma marca dessa We igreja. are a faith people. Nós somos um povo da fé. But I want you to notice the phrase, Mas eu quero que você note aqui a frase, spirit of faith. o espírito da fé. I want to make a distinction E tonight eu quero fazer uma distinção nessa noite between the subject of faith entre o assunto fé and the spirit of faith. e o espírito da fé. And I want to start out by saying this. E eu quero começar dizendo isso. Years ago, when I went to school, Anos atrás, quando eu fui para a escola, in Bible school in the United States, na escola bíblica nos Estados Unidos, I sat in class with people. eu estava sentado na sala com as I pessoas. attended seminars and conventions. Eu participava de seminários, After I conferências. graduated from school, Depois que eu me formei da Started escola my church. bíblica, comecei a there igreja. were others Existiam who outros started along with que me. também começaram juntamente I watched the comigo. people in my church. Eu observava as pessoas na minha There igreja. was always a question to me, E era sempre uma pergunta que eu whether fazia. it was ministers, Se era para ministros church members. ou para membros de igreja, I asked the Lord, eu perguntava ao Senhor, Lord, why is it Senhor, por that que two people can sit side by que side duas pessoas podem sentar lado a in lado, the same church, dentro da mesma igreja same school, ou na mesma escola, hear the same word
word, ouvem a mesma palavra, be exposed to the same ministry, são expostos aos mesmos have the ministros, same opportunity, têm as mesmas oportunidades. and yet one will excel in the things E of God, ainda assim, um excede e avança na vontade de Deus, while the other seems to go nowhere. enquanto o outro parece que não vai a lugar nenhum. Why is that? Senhor, por que The isso? Lord took me to this passage. E o Senhor me levou para essa He passagem. pointed that phrase out to me, E Ele apontou essa frase para mim. Spirit of faith. O Espírito da fé. And he said this to me. E Ele disse isso para mim. The subject of faith Ele disse, o assunto fé can be taught, pode ser ensinado, but the spirit of faith mas o Espírito da fé must be caught. precisa ser agarrado. And I realized that, E eu percebi isso, there is a spirit of faith. que existe o Espírito da fé. Now the difference between the two Agora, a diferença entre as duas is coisas that the spirit of faith é que o Espírito da fé is not just of the heart, não é só do coração, but it's a mindset. mas é também uma It's an mentalidade, attitude. é uma atitude. You know, we use the word spirit in different contexts. Sabe, a gente usa a palavra Espírito em contextos We know that diferentes. there are spirit beings. Nós sabemos que tem seres espirituais. You are a spirit. Você é um You espírito, have a soul. você tem uma You live alma, in a body. você habita em um The corpo. Holy Spirit. O Espírito Santo is a spirit. é um Jesus espírito. said God is a spirit. Jesus disse que Deus é espírito. Satan and demons are spirits. Satanás e demônios também são These are espíritos. spirit beings. Esses são seres But espirituais. this phrase Mas essa frase Spirit of aqui, faith, o Espírito da fé, uses that word in a different meaning. ele usa essa palavra Espírito num significado diferente. And I like to compare it to E eu gosto de comparar esse significado something that we all can relate to. a algo que todos nós podemos identificar. That would be team spirit. Isso seria mais ou menos assim, o espírito do time, o espírito da equipe, Or school spirit. ou o espírito da escola. Now, how many of you like football? Agora, quantos aqui gostam de futebol? Oh, come on. Ah, pelo amor de Deus, vamos is lá. Brazil. Isso é Brasil, minha gente. Everybody. How many of you Todo like mundo. football? Tem quem aqui gosta okay. de futebol, tá tudo bem. It's okay to like Tá football. tudo bem gostar de futebol. Okay. Tudo bem. What's your favorite team? Qual é o seu time favorito aí? Okay, we're going to have to take this a little slower. A gente vai ter que diminuir a marcha um pouquinho. Pastor, what's your favorite team? Pastor, o seu time favorito? Flamengo. 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 Sheila, what's your favorite team? Atlético Mineiro. Say that again. Atlético Mineiro. Galo. Galo. Galo? Flamingo. Now, what is that? Agora, o que é isso? What is that rises in you in excitement when you think about O que é isso? Flamingo? O que é isso que você fica todo empolgado para gritar Flamengo? That is team spirit. Isso é espírito de equipe. It's an attitude É that you uma have. atitude que você tem. Now, you weren't born with that. Agora, você não nasceu com isso. You received that. Você recebeu isso. Now, I'm going to assume that Flamingo Eu vou presumir que Flamengo is from this state. é desse estado. Is that right? É isso? Amen. Galo is from some other state. O Galo é de outro estado. Amen. Amém. Now, when we were in, where were we? When we were watching the World Cup. Oh, em Petrolina. Petrolina. Nós estávamos em Petrolina. We were in Petrolina Estávamos em Petrolina watching the World Cup assistindo uma partida de at a futebol pastor's home. na Copa do Mundo na casa do pastor. And I saw ministers E eu vi ministros who were dignified, que eram bem dignificados, bem Reserved. certinhos, reservados. one of them, E um deles, when his team scored, quando o Brasil fazia gol, started walking around like this. começava a andar assim. Like a chicken. Como um galo.
He was doing some kind of a chicken Ele dance. estava fazendo um tipo de dança do galo. I said, what is that? Dança do frango. Eu Sheila- perguntei para ele, o que Sheila é said, isso? that's the team dance. Aí a Sheila explicou, essa é a dança do jogador que fez o gol. What team was that? Era o Brasil. It was Brazil. The Brazilian national team. team. That's right. So he's dancing around. Então ele está dançando igual um frango. That's team spirit. Isso é espírito do time. That's somebody who is fully engaged. Isso é alguém que está totalmente engajado. Now, when I said, what's your favorite team? Agora, quando eu disse qual é o seu time favorito, I think most of you were saying Flamingo. a maioria estava dizendo Flamengo, não Let's foi? see the Flamingo fans. Deixa eu ver aqui os fãs, né, do Flamengo, torcedores do Flamengo. What else do you like? Qual é o outro time que vocês gostam? Vasco. Vasco? Yes. Vasco? Vasco. Ah. See that guy right there? Não, aquilo ali é outra. He's It's wearing another. a shirt. No, that one is another one. That's Botafogo. That's what? Fogo? That's another team called Botafogo. Botafogo. Yes. That's fire, right? Yeah, put fire. Huh? It means put fire. Put fire? Yeah. Okay. Fogo. Botafogo. Notice Acende o fogo. he is so excited about his team. Ele está tão empolgado com o time He dele. wears it on his shirt. Ele até usa uma camisa do time. That's called team spirit. Isso se chama equipe ou espírito de equipe. Now, I know how it is in the States. Agora, eu sei como é lá nos Estados In Unidos. my state, No meu estado, college American football o futebol americano da is faculdade king. é o que reina. Soccer is big, Futebol é grande but not lá, as big as it is mas here. não é tão grande quanto aqui. A lot of people like American football. Muitas pessoas preferem o futebol Where americano. I'm from, it's college football. E de onde eu sou, de onde eu venho, é futebol da faculdade. Now, a person's affiliation Agora, uma afiliação de and team alguém spirit e um espírito de time, affects their lifestyle. ou a pessoa que tem o espírito de equipe afeta And I o know estilo it de does- vida da I know pessoa. that it does here as well. E eu sei que afeta quem mora aqui It também. affects the color cars that they buy. Afeta até o tipo de cor de carro que eles They escolhem. buy automobiles in their team color. Eles compram carros na cor do time que eles It affects the gostam. clothes that they wear. Afeta a cor da roupa que eles It usam. affects their life choices, Até as escolhas da vida like deles. where they go on vacation. Para aonde eles vão de férias. Some people build their vacation Algumas pessoas, elas planejam as férias around delas following their favorite team around. seguindo o time favorito onde é que eles vão jogar. And I know some of you do the same E eu thing. sei que alguns de vocês fazem a mesma coisa aqui. Amen. Amém. I know that guy does. Eu sei que esse cara ali Brother faz. Fogo. O irmão do fogo. Brother Fogo. Bota fogo. How many of you bought a car in your team color? Quem aqui comprou um carro pensando na cor do seu time? Come on, be honest. Seja honesto. You're in Alguém? church. Você está na igreja, não vai mentir. I see those hands. Estou vendo aqui umas mãozinhas levantando bem devagar. That's team spirit. Isso é espírito de And it equipe. affects your life choices. E isso afeta, inclusive, as escolhas na sua vida. This is the way that the scripture, the spirit of faith, É dessa forma que as escrituras falam do espírito da fé, needs to be understood. que precisa da forma como ser entendido. Spirit of faith is like a team spirit. O espírito da fé é como ter um espírito de equipe. But we're not rooting or engaged with a football team. Nós não estamos engajando ou torcendo dentro de um time de futebol. We are part of the greatest team that's ever been in existence. Nós fazemos parte de uma equipe que nunca existiu It's antes, called the body of Christ. chamado Corpo de Cristo. And Jesus Christ
Lord. E Jesus Cristo é o nosso Senhor. And He is the King of Kings. E Ele é o Rei dos And He is Reis. the Lord of E Lords. Ele é o Senhor dos Senhores. And we exalt Him above all else. E nós exaltamos a Ele acima de qualquer In our outro nas nossas vidas. Hallelujah. Aleluia! Glory to God. Glória a Deus. Paul said, we Paulo disse: nós have the spirit of faith. temos o espírito da fé. But now, understand this. Agora entenda isso. I do not believe Eu não acredito that every Christian que todo cristão possesses the spirit of faith. possui ou tem o espírito da They may be fé. born again. Pode ser que eles sejam They may nascidos de be on novo. on their way to heaven. Pode ser que eles vão para o céu, Washed in the blood. lavados pelo Same sangue, as we are. da mesma forma como nós But somos. those that have the spirit of Mas faith, aqueles que têm o espírito da fé, those that have caught that spirit, aqueles que têm esse espírito really understand what belongs to e them. realmente entendem o que pertencem a It eles, changes our lives. muda a vida dessa pessoa. Not just when we get to heaven, Não só quando a gente chegar lá no but it céu, changes the way that we live while mas we're here. muda a forma que a gente vive aqui embaixo. Amen. Amém. Now, this scripture that we read Agora, esse versículo que nós lemos gives us some of the components nos dá alguns dos of the componentes spirit of faith. do espírito da fé. Now, I said a while ago it has to be caught. Agora, eu disse um tempinho atrás que ele precisa ser The agarrado. way you catch it E a forma como você agarra is from those that have it. é daqueles que carregam. You can't catch COVID from somebody that Você doesn't não have it. pode pegar Covid de alguém que não tem You Covid. can't catch the measles from Você someone não- who doesn't have it. Você não pode pegar cachumba de alguém que não tem. And you can't catch the spirit of faith. E você não pode pegar o espírito From da someone fé who doesn't have de it. alguém que não tem o espírito da That's the fé. reason that so many people sit in dead churches Essa é a razão pela qual muitas pessoas estão em igrejas and mortas hear a dead letter, e ouvem uma palavra and morta. they never rise above the E circumstances elas of life. nunca vão acima das circunstâncias da They're vida. born again, Elas são nascidas de they're on novo, their way to heaven, vão para o céu, but they are stalled. mas elas estão They're paralisadas, going nowhere in the things of God. estagnadas e não avançam para lugar nenhum no reino de But Deus. we have the spirit of faith Mas nós temos o espírito da fé, because we've caught it. porque nós agarramos o Caught it from espírito da those that fé. carry it. Agarramos daqueles que carregam o espírito I da am a fé. carrier Eu sou um transportador of the spirit of faith. do espírito da fé. You cannot be around me for long Você não pode ficar perto de mim por muito tempo without starting to change the way you sem think. começar a mudar a forma como você Change pensa, the way you look at things. a forma como você vê as You've heard coisas. this all your life. Você ouviu isso a vida The inteira. difference between a pessimist A diferença entre um pessimista and an optimist. e um otimista. The pessimist O pessimista, sees the glass half empty. ele vai ver o copo meio vazio. The optimist O otimista sees the glass half full. vai ver o copo meio cheio. He looks on the bright side. Ele vai olhar para o lado positivo. But the spirit of faith Mas o espírito da fé sees the glass overflowing vê o copo transbordando. because it looks beyond Porque ele olha the além circumstances as they das are. circunstâncias como elas são. And it sees the potential. E ela vê o It potencial. sees what God can do. Vê aquilo que Deus pode What he can fazer. turn this situation Como é que into. Deus pode mudar a Oh, situação. glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. I caught the spirit of faith. Eu agarrei o espírito da fé. I remember the day Eu me lembro do dia that something happened to me. que algo aconteceu comigo. I had been born again. Eu tinha já nascido de novo. I had been going to a full gospel church. Eu estava indo para uma igreja que pregava o evangelho But then I pleno. heard the word of faith Mas então eu ouvi a palavra da fé from Brother Kenneth Hagin. do irmão Kenneth Hagin. And a month later, E um mês I was depois, driving down the street in my truck, eu estava dirigindo na minha listening caminhonete, na minha listening to Christian radio. cidade, ouvindo um rádio, uma And a rádio te- cristã. A teacher on the radio E um mestre na said rádio something. disse algo. And it's like it came out of that É como speaker se tivesse saído
and went into my heart para fora do áudio e entrado no meu and coração. dropped down in my E spirit, foi depositado dentro do meu and espírito. my life changed. E minha vida mudou. And at that moment, E naquele momento, I found later, eu descobri mais I tarde. didn't know what had happened at the Eu time. não sabia o que tinha acontecido But ali the então. Lord showed me later. Mas o Senhor me mostrou mais tarde. You called Você the pegou spirit of faith. o espírito da And fé. since that day, E desde aquele in dia, 1978, em 1978, every decision I've made, toda decisão que eu tomei, every move I've made, todo passo que eu já everything dei, I've done tudo que eu já fiz, has been in consideration foi em consideração of the Word of God. da palavra de Deus. What does God's Word O que say? é que a palavra de Deus about diz this situation? sobre essa situação? The Spirit of faith O espírito da fé always consults sempre vai consultar the Word of God a palavra de Deus above all else. acima do que qualquer This coisa. expert may say this. Os especialistas podem dizer This isso. professional may say this. Aquele profissional pode dizer aquilo. This learned man may say this. Esse homem aqui experiente pode dizer isso. All of them may be very, very accurate. E todos eles podem estar bem But the precisos. Spirit of faith Mas o espírito da fé always says, sempre vai dizer what does the Word of o God que say? é que a palavra de Deus diz. Hallelujah. Aleluia. Now there are some components here, Agora, existem alguns componentes some aqui, ingredients. alguns To the Spirit ingredientes of faith. ao espírito da fé. Let's look at them. a little Vamos bit. olhar por um tempo Notice verse neles. 13. Note o versículo 13. I believed, Eu criei, and therefore have I por spoken. isso eu falei. We also believe. Nós também And cremos, therefore speak. por isso também Let's falamos. talk about the speaking part Vamos for a minute. falar um pouquinho dessa parte do Let's falamos. peel back this layer. Vamos descascar esta camada. Turn with me to Mark chapter 11, Vamos para Marcos capítulo 11. the greatest teaching on faith in the O Bible. maior ensinamento sobre fé na Bíblia. Verse 22. Capítulo 11, versículo Jesus 22. answering his disciples said unto them, Jesus respondendo os discípulos disse: have faith in God. Tende fé em Deus. Glory to God. Glória a Deus. Now this is on the heels of something that happened. Sabe, isso foi consequência de algo que havia acontecido. Jesus is going back and forth between Jerusalem and Bethany. Jesus ele está viajando entre Jerusalém e Betânia. One of those trips, E numa dessas he viagens, sees a fig tree ele vê uma figueira afar off. bem de longe. So he leaves the path. Então ele sai He goes to the fig da tree. estrada, vai até a figueira. There's leaves on the tree. Tem tem He folhas expects na there to be figueira. figs. Ele tem expectativa de que ela tenha frutos. There were no figs on it. Mas não tinha figos lá. So Jesus said, Então Jesus disse: no man eat fruit of thee hereafter forever. nenhum homem coma mais fruto de ti a partir de hoje. And the disciples E os discípulos who were back on the main trail, que estavam lá na rua principal Heard it. ouviram so ele. we know Jesus spoke it out Então loud. a gente sabe que Jesus falou em voz alta. So they went down to Jerusalem. Então eles passaram para Back Jerusalém again. de volta. The next day, No dia they were seguinte, passing by the same eles place. estavam passando pelo mesmo lugar. And Peter saw something. E Pedro viu algo. And he reminded Jesus, E lembrou a Jesus: Look, Master, olhe, the mestre, fig tree which you cursed a figueira que o Senhor is amaldiçoou withered away, está seca. because he saw it dried up from the root. Porque ele viu que ela se secou desde as Now here's raízes. just a little side note Agora, isso aqui é só uma anotação à to parte, understand about faith. para entender sobre fé. Normally a tree will die from the top down, Normalmente, uma árvore vai secar de cima para baixo. but this tree dried up from the root. Mas essa árvore, ela secou desde a raiz. God's word A palavra de always Deus goes to the root of the vai problem. sempre lidar com a raiz do problema. It's not a band-aid, Não é um band-aid. not a topical fix. Não é assim uma arrumada superficial. It goes to the roots of cancer. Vai para a raiz do câncer. It doesn't just treat symptoms. Não só trata os sintomas. Amém. Amém. Sometimes it may take a little longer, Às vezes isso leva um tempo. but it'll always go to the root of the Mas problem. vai sempre para a raiz dos problemas. Aleluia. Aleluia. So Peter said, the fig tree you cursed is withered away. Então Pedro disse: a figueira que tu amaldiçoaste Dried up from the secou roots. desde as raízes. And Jesus said, E Jesus disse: yeah, sim.
And then he took this opportunity E ele então pegou essa to explain to oportunidade them how this works. para ensinar para eles como é que isso Verse funciona. 22, he said, have faith in God. Versículo 22, ele diz: tende fé em Deus. Everybody say, have faith in God. Todos digam: tende fé em Deus. Now, what does it mean to have faith in God? Agora, o que é que significa ter fé em Deus? There's really no such thing as having faith in God Realmente não existe essa questão de ter fé em Deus, apart from having faith in His a Word. não ser que seja fé na palavra dele. Amen. Amém. Now, this gentleman and lady right here, Agora, esse senhor aqui, are you all together? vocês estão juntos? Amen. Amém. What's your name? Qual o seu nome? Hã? Abílio. Abiyu. Abílio. That's correct. Isso mesmo, Abílio. All right. Now, if you ask me, have we ever met? A gente já se encontrou, se conheceu antes? Não. If you ask me, Se você me perguntasse, Pastor Webb, do you have faith in Pastor Abiyu? Webb, você tem fé em Abílio? How could I answer Como that? é que eu poderia responder isso? I know nothing about it. Eu não sei nada a respeito I can only dele. make some general assumptions. Eu só posso fazer aqui, presumir, na verdade, algumas I could coisas. say, well, Eu poderia dizer, bem, he's a nice looking fella. ele é um cara bacana, parece ser um cara bonito. He's in church Ele está na igreja, on a Tuesday night. numa terça-noite. That's a good sign. Isso é um bom sinal. He's sitting on the front row. Ele está sentado já na primeira That's fila. another good sign. Esse é um outro bom sinal. He's sitting next to a classy looking lady. Ele está sentado do lado de uma senhora muito bonita. So he must have something going Então, for him. ele deve ter alguma coisa acontecendo para ele. But if you ask me, do I have faith in Mas him? se você me perguntar, eu tenho fé nele, All I can do is generalize. tudo que eu posso dizer é generalizar. Because he has said nothing to me Porque ele não me disse nada ainda to give me a basis para me dar uma base, for having the Bible kind of faith. para ter o tipo de fé bíblica. Now, Agora, if he were to tell me, se ele chegasse para mim Pastor Webb, e dissesse: Pastor Webb, we've been long awaiting your a arrival. gente estava esperando o senhor por muito tempo And I've been saving up e eu estava to economizando bring you a special offer. para te trazer uma oferta especial. And tonight in the offering, E hoje à noite, na oferta, I'm going to give you 100,000 hayah. eu vou te dar 100 mil reais. Now then, Agora então, I have something to believe eu tenho algo em que or crer not believe. ou não crer. He's given me something, Ele me deu algo. and I have to make a decision. E aí eu vou tomar a decisão. Do I have faith in it? Eu tenho fé no que ele diz. Amen? Amém? Is that what you wanted to say? Era Amen? isso que você queria me dizer? It's okay, just think Tá about it. tudo bem, só pensa sobre o Just assunto. think about it. Só pensa. Amen. Amém. But until he's communicated with me, Mas até que ele não comunique comigo, there's nothing to have faith in. não tenho base nenhuma para ter fé em nada. So in the same way, Então, da mesma when Jesus said forma, have faith in God, quando Jesus disse: "Tende fé em that has Deus", no meaning whatsoever isso não tem nenhum significado apart from having faith in a não God's ser word. ter fé na palavra de Faith in Deus, what God said. fé naquilo que Deus diz. Now, much of the body of Christ Agora, a maioria do corpo de Cristo has that kind of general faith in tem God. esse tipo de fé em geral em Deus. They say, well, I've heard he's a good guy. Eles dizem: eu ouvi que Deus é bom. And you know, I asked him to save me, and E I'm sabe, born eu again. pedi para ele me salvar e eu sou nascido de novo. But they never go beyond that Mas eles nunca passam disso, because they don't know what he said. porque eles não sabem o que ele disse. That's the reason we have a Bible. Essa é a razão pela qual nós temos uma Bíblia, So we can know what God said, para nós sabermos o que é que Deus disse, know what God has done, e saber o que é que Deus já fez, know who he has made e us, saber quem Ele nos and fez, know what he has given us, e saber o que é que Ele nos deu, and know what belongs to e us. saber o que é que pertence a nós. Amém. Amém. Have faith in God Tende fé em means Deus. to have faith in God's word. Significa ter fé na palavra de Now the next Deus. verse, verse 23. Agora o próximo versículo, versículo Jesus 23, said, Jesus disse: Whosoever shall say aquele que disser to this mountain, a este Be thou monte, removed and be thou cast ergue-te into the e sea. lança-te no mar, shall not doubt in his heart, e não duvidar no seu coração, but shall believe that those things which he mas saith crê que as coisas que ele shall diz come to pass, vão acontecer, he shall have ele terá whatsoever he saith. aquilo que ele disser. Hallelujah. Aleluia.
Notice that. Note isso. Now Jesus said, Agora Jesus whosoever shall disse, say to this mountain. aquele que disser a este monte. Mountains represent the obstacles in your Montes life. representam obstáculos na sua vida. Mountains are big. Montes são They stand grandes. in your way. Eles estão no seu You caminho. come to a mountain in your Quando travel. você chega numa montanha ou no monte Gotta go viajando, around it. você tem You que got to go over it. rodear, passar por Got to cima. tunnel through it. Você tem que abrir um túnel no meio But dele. it impedes your progress. Impede o seu progresso. Mountains, as Montes, Jesus used them, como Jesus usou, represents obstacles representam obstáculos and problems in your e life. problemas na sua vida. Cancer is a mountain. Câncer é um monte. When you hear a diagnosis of Quando cancer in your body, você ouve um diagnóstico de câncer no seu corpo físico, it seems mighty big, parece que é muito like grande, a mountain. como um monte. But Jesus said Mas Jesus that disse mountains will move. que montes serão erguidos. Amém. Amém. Now let me ask you this. Deixa eu te fazer essa pergunta. What did Jesus say O que é que Jesus disse moves mountains? que vai mover a montanha? Faith. Faith. Fé. No, Não. that's not what Jesus said. Não foi o que Jesus That's disse. what a lot of people think he said. É o que muitas pessoas pensam que ele What disse. Jesus said was, Mas o que Jesus disse foi: words palavras move mountains. movem montes. Specifically, Especificamente, God's words palavras de move Deus mountains. movem montes. Whosoever shall say Aquele que disser to the mountain, a este monte: be removed, erga-te, be cast into the lança-te no mar, he shall have ele terá whatsoever he saith. aquilo que ele disser. Amen. Amém. Now, this Agora, may be a small, fine point, isso pode ser um ponto bem but it's pequenininho, very important. mas é um ponto muito Because if importante. you have in your mind Porque se você tiver na sua the mente concept that Jesus said faith moves o mountains, conceito de que é a fé que move a montanha, then that leads to a question. então isso vai te direcionar para uma pergunta: How much faith quanto de fé does it take to move a é mountain? necessário para erguer um monte? And then the next question will E a be, pergunta seguinte vai ser: do I have enough faith? eu tenho fé suficiente? So let's say the mountain of cancer is Então, before you. vamos dizer que o monte chamado câncer está diante de You você. think faith moves the mountain of E cancer. você acha que é a fé que move o monte? How much faith does it take? Quanto de fé é necessário? Do I have enough? Eu tenho o suficiente? But if you understand Mas se você that entender Jesus is saying, que o que Jesus está not dizendo, faith that moves que mountains, não é a fé por si que move o monte, it's words. são as palavras. God's word. São as palavras de Deus. Because Jesus describes God's word Porque Jesus descreve a palavra de like a Deus seed. como uma semente. And remember this, E lembra disso, every seed toda that's semente ever been created que já foi criada has a harvest in it. tem uma colheita nela. Over and over in the Bible. Repetidas vezes na Mark chapter Bíblia. 4. Marcos capítulo 4. 2 Peter chapter 1. 2 Pedro capítulo 1. James chapter 2. Tiago capítulo 2. The word of God A palavra de is likened Deus to a seed. é comparada a uma semente. Every seed Toda has semente a harvest in it tem uma colheita nela. because there's life in that Porque seed. tem vida na semente. Now, listen closely. Ouça atentamente. Faith does not put the harvest in the seed. A fé não coloca a colheita na semente. God puts the harvest É in the Deus quem coloca a colheita na semente. seed. Every seed Toda semente has a harvest in it, tem uma colheita nela. whether you believe it or not. Você crendo nisso ou não. Comprehend that? Você entende isso? Amen. Amém. Faith does not put harvest in the A seed. fé não é a fé que coloca a colheita nessa Faith semente. gets the harvest out of the A seed. fé só traz para fora a colheita que está na semente. Amen. Amém. That's the role of faith. Esse é o papel da fé. Not to put the harvest in it, Não de colocar a semente but to get nela, the harvest out of mas it. de tirar a colheita And dela. it's so simple. E é tão simples. What do you have to do to get a harvest of tomate? O que é que você tem que fazer para ter uma colheita de tomate? Plant the Você tem tomate que seed. plantar sementes de tomate. Amen. Amém?
Do you have to be a college graduate? Você tem que ser formado na faculdade? Does it work better for men than it does for women? Funciona melhor essa colheita de tomate mais para os homens do que para as mulheres? Does the seed care what color your skin is? A semente se importa qual tipo de pele você tem, qual cor da pele que você tem? Can a child get a harvest? Uma criança pode ter uma colheita de tomates? Because what causes the harvest to come out of the seed Porque o que faz a colheita sair da is semente that when it's planted, é que quando ela é plantada, it grows. ela vai crescer. So when you ask the question, how much faith Então, does it take quando você faz a pergunta, quanto de fé é necessário to kill cancer, para matar o to câncer, move the mountain of lack, para mover o monte da falta, to move the mountain of family problems? para mover o monte de problemas The familiares? answer is the same as the answer to this A question. resposta é a mesma, a resposta para essa pergunta. How much faith does it take to get tomatoes? Quanto de fé é necessário para colher tomate? Somebody said, well, it doesn't take faith to get Alguém tomatoes. pode dizer, bem, não é necessário fé para colher But tomate. it does. Mas é necessário. Got to have enough faith Você tem que ter fé suficiente to plant the seed para plantar a semente. and then to water the seed. E depois regar essa semente. That's what Jesus is saying. É isso que Jesus está nos dizendo. See, every word of God Sabe, toda palavra de Deus contains a harvest contém uma colheita. because it's the seed of God. Porque é a semente de It Deus. contains His life. Contém nela a vida dele, It contains His DNA. contém o DNA dele. And so when it's planted, Então, quando ela é plantada, God's already put a harvest in it. Deus já colocou a colheita Your nela. faith has nothing to A do sua fé não tem nada a with ver the harvest in the seed. com a colheita que já está na semente. But if you've got enough faith Mas se você tiver fé to plant suficiente the seed para plantar a and semente water the e seed, regar a the semente, seed will grow up a semente vai and crescer become greater than the mountain. e vai se tornar maior do que o And it'll monte move that mountain. e vai mover o Oh, monte. glory to God. Oh, glória a Glory Deus! to God. Glória a Glory Deus! to God. Glória a Deus! So don't put pressure Então, não coloque pressão on your faith. sobre a sua fé. Put pressure Coloque a pressão where it belongs onde ela on the pertence, Word of God. na palavra de Deus. 1 Corinthians chapter 3 says, 1 Coríntios capítulo 3 diz, when I speak the quando word, eu falo a palavra, I plant the seed. eu planto a semente. After that, Depois disso, the seed takes over. a semente assume And all o trabalho. I have to do E tudo que eu tenho que fazer is what I can do to protect é o that que eu posso fazer para proteger a And to water that semente seed. e regar aquela I semente. find God's word. Eu encontro a palavra de Deus. 1 Peter 2:24. 1 Pedro 2:24, He bore que ele levou my sicknesses minhas in his own doenças body on the tree. no seu próprio corpo sobre o madeiro, stripes e pelas suas I was pisaduras eu fui curado. So I speak that. Então eu falo isso, I plant that eu seed planto essa of semente healing. de cura and I let it work. e eu deixo ela trabalhar. Then after that, Aí depois disso, I just continue to thank God. eu só continuo agradecendo a Deus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor, By your stripes. pelas tuas pisaduras. I'm healed. Eu sou curado. For when I do that, E quando eu faço isso, I'm watering the seed. eu estou regando essa And if semente. that seed is planted E se essa semente está plantada and it gets the water it needs, e ela recebe a água que é necessária, It's gonna grow up. ela vai and crescer it's going to move that mountain. e vai mover esse monte. Now I must not dig that seed up. Agora eu não posso tirar essa semente do Let it chão. grow. Deixa ela crescer. work. Deixa ela operar. What do you do when it doesn't look like it's working? O que é que você faz quando parece que não está funcionando? Understand, Entenda. it is working. Está But funcionando. first, Mas primeiro, when you plant a seed quando você planta uma in a semente garden, num it jardim, starts working underground ela começa a operar, a trabalhar por where you baixo, can't see it. onde você não consegue ver.
But the ground Mas immediately goes to work. a terra imediatamente começa a trabalhar na semente Bring out the harvest para trazer a in colheita the seed. para a semente. So if you protect it, Então, se você proteger water it, e regá-la, then after a little while, então depois de um tempo, the ground will start to move. a superfície vai começar a se And the blade mover will come up. e a folhinha vai subir And it'll get bigger. e vai crescer. And in just a few weeks, E em questão de semanas, it will be large vai estar grande and producing e tomatoes. produzindo tomates. And the Word of God, E a palavra de the healing Deus, Word of a God, palavra que cura, has that kind of power in tem it. esse tipo de poder It nela. just needs to be planted. Ela só precisa ser And it needs to plantada. be watered. Ela precisa ser regada. We've all seen this. Todos nós já vimos isso. What happens O que if acontece you're building a building se você está construindo um prédio and say you're pouring a concrete floor, e vamos dizer que você está passando um piso de concreto pouring asphalt on a parking ou lot? colocando asfalto no estacionamento? What happens if you don't dig all the seeds O out, que acontece se você não tirar todas as sementes do solo? poison the ground? Ou se você não colocar veneno nessa, make sure there's nessa no seeds terra, under that concrete. para ter certeza que não tenha nenhuma semente ali. Have to do that Você tem que fazer because isso, if there are seeds left in the ground, obrigatoriamente, porque se tiver Even if you semente didn't na intentionally terra, plant them. mesmo se você não plantou, and they get water, e se ela receber água, then that beautiful concrete então floor, aquele concreto maravilhoso, you're going to come in one day você vai chegar um dia lá and it's going to be cracked. e ela vai ter uma rachadura. Up out of it is E, going to grow a e little daqui a green pouquinho, blade. uma folhinha verde começa a sair de lá de dentro. Amém. Amém. What's happening? O que é que está acontecendo? The seed A is semente moving the mountain of está concrete movendo essa montanha de that was piled concreto on top of it. que foi colocada por cima dela. Jesus said, Jesus disse: whosoever shall say aquele que disser unto this mountain, a este monte, be removed, ergue-te be cast into e the sea, lança-te no mar. not doubt in his E heart, não duvidar no seu Believe those coração, things which he mas said. crê naquilo que shall diz. come to pass. Vai acontecer. He shall have, Ele terá, he shall have, lhe será feito, he shall have lhe será feito. whatever he says. Ele terá aquilo que Oh, ele glory disser. to God. Glória a Deus. But what unbelief does, Say again. what unbelief does, O que a incredulidade faz, what doubt does, o que a dúvida faz, cause you to dig the seed up. é fazer você desenterrar a semente. Well, it's not working. Ai, não está funcionando. I thought when I went back to the doctor, Ai, eu pensei quando eu voltei para o the médico tumor would be gone. que o tumor iria But desaparecer. he says it's gotten bigger. Mas ele até disse que está ainda maior. It's not working. Não está funcionando. You're digging up your seed. Você está desenterrando a sua Let semente. it grow. Deixa essa semente crescer. Have faith Tem de fé in God's word. em Deus e na palavra de Deus. Plant it like you would a seed. Plante como você faria com uma semente. Look over in Matthew's Gospel, the 17th chapter. Vamos para Mateus capítulo 17. Is this okay? Tá indo bem por enquanto? Okay. Notice what Jesus said. Note o que Jesus Matthew disse. 17:20. Mateus 17, versículo 20. He said, Ele disse: if you have faith as a grain of mustard seed, se tiverdes fé como um grão de mostarda, you shall say unto this mountain, direis a este monte: remove hence to yonder place, erga-te, and it shall remove. passa daqui para acolá, And nothing, e nada. everybody say nada, Todo mundo diz Say nada. nada. Diga nada. nada, Nada. nada shall be impossible to Nada vos será impossível. you. Ooh, glory to God. Glória a Deus.
Now understand, Agora entenda, Jesus wasn't talking about Jesus não estava falando the size of sobre your faith. o tamanho da sua fé. He's talking about the size of the seed. Ele estava falando do tamanho da semente. Some seeds seem so small. Algumas sementes, elas são tão How could pequenas. they ever accomplish anything? Como é que elas conseguem fazer ou cumprir algo? And yet Jesus said in Mark chapter E 4, ainda assim, Jesus disse em Marcos capítulo Matthew 4 13, e Mateus 13 that the mustard seed que o grão da mostarda is the tiniest seed, é o grão menor. but it produces one of the greatest plants. É o menor grão e produz uma das maiores You can árvores. never judge the size of the harvest. Você nunca pode julgar By o looking at the tamanho size da of the colheita seed. pelo tamanho da semente. So what may seem simple Então, o que parece ser or simples even simplistic to ou you, até muito simplista para você, nevertheless, contudo, contains a great harvest. contém uma grande colheita. Great enough. Uma grande To move the colheita suficiente para mover o Great monte. enough. Grande o To suficiente kill the cancer. para matar o câncer. Great enough. Grande o suficiente To prosper your para life. prosperar a sua Great vida. enough. Grande o To make you suficiente succeed. para fazer você Great ser enough. bem-sucedido. Grande o Great suficiente. It's Grande. great enough. É grande o suficiente. And that's what Jesus is saying to us. E é isso que Jesus está nos Have dizendo. faith in the word. Tenha fé, tenha fé na palavra. Have faith in the word. Tenha fé na palavra. Jesus, how much faith do I need Jesus, quanto de fé eu to preciso overcome this obstacle? para vencer esse obstáculo He na minha tells us. vida? Ele nos diz. Faith enough to plant it. Fé suficiente para If you'll plantar plant it. a semente. Se você And plantar if you'll water it, e se você regar, I'll take care of the eu rest. vou cuidar do resto. Because God Porque Deus, Deus, watches over Ele His vela word sobre sua to palavra perform it para cumpri-la for His people. para o povo dele. Oh, glory. Oh, glória! Oh, glory. Oh, glória! Oh, glory. Oh, glória! Sometimes the devil will try to convince you Às vezes o diabo vai tentar te convencer that God does good things for you que Deus faz coisas boas para você reluctantly. com relutância. But the truth is, Mas a verdade é, God loves Deus to ama manifest signs and wonders manifestar sinais e for His maravilhas people. pelo seu povo. It's what turns Him on. É o que deixa ele It's empolgado. what gives Him joy. É o que dá alegria a ele. Jesus said it like this. Jesus disse dessa Fear forma: not, little não flock, temas, For it gives your Father great joy porque dá ao teu Pai grande to give you alegria the kingdom of te God. dar o reino de Deus. Yeah! Glory to God. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Jesus said in Mark 11:23, Jesus compartilhou em Marcos 11:23. He shall have Ele terá whatsoever aquilo he saith. que disser. Say it out loud. Diga em voz alta. I shall have Eu terei whatsoever aquilo I say. que eu disser. Whatever I find in God's word Tudo que eu encontro na palavra de Deus, that belongs to que me, pertence a mim, I can say it. eu posso I have dizer. a right Eu tenho o direito to declare God's de word. declarar a palavra de Over my Deus life. sobre a minha vida. Somebody said, yeah, but I don't know if it's mine or not. Alguém pode dizer sim, mas eu não sei se é meu ou não é. Oh, ou I've got não. a scripture for you. Ah, eu tenho um versículo para você. 1 Corinthians 1:20. 1 Coríntios 1:20. For all the promises Porque of God. todas as promessas de Deus, All the promises of God. todas as promessas All de the Deus, promises of God. todas as promessas In de Deus, Him, nele, in Jesus, em Jesus, are yes são sim and amen. e amém. Oh yeah. Oh sim, Oh yeah. oh sim.
The Holy Ghost O said this Espírito Santo to disse Reinhard Bonnke. para Reinhard Bonnke, He said, ele disse, my word minha palavra in your mouth na sua boca is as powerful é tão as poderosa my word. quanto minha palavra in my mouth. na minha boca. It's not the mouth, Não é a boca, it's the word. é a palavra, It's the seed. é a semente. It doesn't matter who plants Não the seed. importa quem planta a The semente, seed will grow. a semente vai And it doesn't crescer. matter who speaks the E não word. importa quem fala a The word palavra, will grow. a palavra vai crescer. Hallelujah. Aleluia. We, having the same spirit of faith, Nós temos o mesmo espírito da believe. fé. Cremos, and therefore we por speak. isso falamos. Do you believe God's word? Você crê na palavra de Deus? Then speak it. Então fale Speak it ela. with boldness. Fale com Speak it over ousadia. yourself. Fale sobre si Speak it mesmo. over your body. Fale sobre o seu Speak it corpo. over your children. Fale sobre os seus Speak it filhos. over your husband. Fale ela sobre o seu Speak it over marido. your wife. Fale ela sobre Speak a it sua over your esposa. business. Sobre os seus negócios. Speak it over your life. Fale ela sobre a sua Speak it vida. over your mind. Fale sobre ela sobre a sua Speak the mente. word. Fale ela. Speak the word. Fale a palavra. Remember, Lembre, Jesus said, Jesus you disse: speak to the mountain. você fale ao monte. He didn't say, Ele não disse: talk to God about the mountain. fale com Deus sobre o He monte. said, you Ele disse: você, Whosoever. aquele, speak to fale the mountain. ao monte. Our problem is, Nosso problema é, we spend too much time talking about the mountain a gente gasta muito tempo falando do monte, instead of speaking to it. ao invés de falar com ele. Satan, Satanás, in the name of Jesus, em nome de Jesus, back off. saia. Cancer, Câncer, I curse you in the eu name te of Jesus. amaldiçoo em nome de Jesus. Cancer cannot live in my body. Câncer não pode viver no meu This corpo. body Esse corpo Is a cancer-free zone. é um território livre de câncer. And I declare over this church E eu body. declaro sobre o corpo desta igreja. Pastor, we declare over this Pastor, church nós body. declaramos sobre esta It igreja. is a cancer-free zone. É um território livre de câncer. It is a COVID-free zone. É um território livre de Covid. It is a sickness-free zone. É um território livre de doença. Glory to God. Glória a Deus. Now, God said it a long time ago. Agora, Deus disse há muito tempo But when I atrás. say it, Mas quando eu I digo, establish it in my eu life. estabeleço isso na minha própria vida. Now, I can speak it, Agora, eu posso falar Over you. sobre and you vocês. can shout, E você pode gritar. and you can get E excited, você pode se empolgar. and we can have people running E a around. gente pode ter gente aqui correndo um do lado do But outro. remember this, Mas lembre disso. it's not going to work Não vai funcionar In your life na sua vida until you say it. até você Until dizer. you take these Até confessions. você pegar essas confissões them over yourself. e declará-las sobre a sua vida. Jesus didn't say Jesus não disse that the whosoever of que Mark 11:23 aquele que disser em Marcos 11:23 would have what he wants. vai ter aquilo que ele quer. He didn't say he would Ele have não disse what he needs. que ele vai ter aquilo que ele precisa. He didn't say he would have what he deserves. Ele nem diz que ele vai ter aquilo que ele merece. He didn't even say that he would have what God wants him to Ele have. nem disse que aquele que disser que aquele que vai ter o que Deus quer que ele tenha. What will he have? O que é que ele vai ter? He will have Ele vai ter whatsoever aquilo he says. que ele disser. you will have. Você vai ter Whatsoever you say. aquilo que você disser. will have Eu vou ter whatsoever I say. aquilo que eu disser. Amen. Amém. See, it's the doer of the word Sabe, é o praticante da that is palavra blessed in his deed. que é abençoado em suas obras. And one aspect of doing the word E em um aspecto de ser praticante da is always going palavra, to come back around to speaking vai the word sempre voltar para o falar a to the palavra. mountain Falar ao and monte telling it where to go. e dizer para ele onde ele deve ir.
See, it doesn't matter what you say about me. Sabe, não importa o que você diz I'm not a meu gonna have what you respeito. say I'm gonna Eu have. não vou ter aquilo que você disser sobre I'm mim. going to have what I say. Eu vou ter aquilo que eu disser. And you're not going to have what I say. E You're going to você have. não vai ter aquilo que eu disser para você You're going to have ter. what you say. Você vai ter aquilo que você disser. It doesn't matter if you like me or you don't. Não like me. importa se você gosta de mim ou não gosta de mim. You could even go down to the local witch doctor Você pode ir até para um feiticeiro aí qualquer and have him put a curse on e me. fazer ele fazer uma maldição contra mim. And you know what I'll do? E sabe o que eu vou fazer? I'll laugh. Eu vou rir. 'Cause I'm not going to have what he Porque says. eu não vou ter aquilo que ele diz sobre mim. I'll have what I say. Eu vou ter aquilo que eu digo. Oh yeah. Oh sim. Oh yeah. Oh sim. And this is where you have faith in God's word. E é assim que você tem fé na palavra de Deus. Proverbs chapter 3. Provérbios capítulo 3. Trust in the Lord Confie no all Senhor your heart. de todo o teu and coração lean not to your own e não te understanding. estribes no teu próprio entendimento. You don't have to understand this. Você não tem que entender isso. Just do it. Só faça. Do what Jesus Só said. faça o que Jesus disse. Speak God's word Fale a palavra de to your Deus mountain para o seu of monte. need, Monte de necessidade, de falta, of weakness. monte de fraqueza. Instead of saying, Ao invés de dizer, I don't think I can do this. eu acho que eu não consigo fazer isso. Declare what God says. Declare o que Deus diz. I can do all things. Eu posso fazer todas Christ as coisas strengthens me. em Cristo que me fortalece. Instead of saying, oh, I feel so tired and weak. Ao invés de dizer, eu estou tão cansado, tão fraco. God says, Jesus diz let the weak say, I am strong. que o fraco diga, eu sou forte. Glory to God. Glória a Deus. Begin to confess your strength in Começa a Jesus. confessar a sua força Your em wisdom Jesus, a sua sabedoria In Christ Jesus. em Cristo Jesus, Your ability in a Christ sua Jesus. habilidade em Cristo Jesus. Begin to declare over yourself. Comece a declarar sobre você I'm mesmo. always in the right place Eu at estou the right sempre time. no lugar certo, na hora certa. For I am led by the Spirit Porque eu of sou God. guiado pelo Espírito de Deus. Hallelujah. Aleluia! And you know what you'll have? E sabe o que é que você vai ter? You'll have what you say. Você vai ter o que você disser. You'll have strength. Você vai ter força, You'll have wisdom. você vai ter sabedoria, You'll have success. você vai ter sucesso And you'll begin to experience victory e você vai começar a experimentar where yesterday vitórias. was defeat. Enquanto que ontem para você foi derrota. Hallelujah. Aleluia! I think we're supposed to take a break sometime. Eu acho que a aren't gente tem que fazer um intervalo, né? we? Now? Ok. Agora? Yes. Tá bom? Tá bom. Intervalo.